Olá, meu público maravilhoso, estamos aqui. Eu tinha prometido para vocês que ela viria várias vezes com várias abordagens de assuntos maravilhosos. Então, estamos aqui de novo com a Sidneia Coelho, falando de empreendedorismo. Olá, Sidneia, Olá, gratidão Cida. mais uma vez. Tudo bem? Muito bom estar aqui de novo e falar sobre o assunto que vou abordar hoje. É um assunto que eu gosto muito e espero ajudar muitas pessoas. Com certeza. Então, o que eu trouxe para falar hoje sobre é empreendedorismo. Isso é um assunto que sempre foi falado, sempre foi abordado, mas principalmente nesse período de pandemia, pós-atual pandemia, aumentou muito o número de pessoas que trabalham de forma autônoma. Olha, gente, fica atentos. E o que acontece? As pessoas, muitas, digamos, se aventuram a trabalhar como autônomo, empresários. Tem pessoas que já estão constituídas, já têm empresas há muitos anos, mas ainda assim não têm alguns conhecimentos necessários para fazer o negócio andar, para sair de onde está. E aí, às vezes, a pessoa se pergunta: nossa, eu estou trabalhando, estou aqui me matando, mas as coisas não saem do lugar. E aí, por que será, né? Bom, quem já assistiu antes já conhece que eu tenho uma abordagem que traz um pouco do sistêmico atrás dos outros conhecimentos. E o que isso agrega? Nós temos, para montar uma empresa, tem vários passos. A gente tem que seguir vários passos para que isso dê certo. Só que, muitas vezes, mesmo as pessoas seguindo os passos que têm que ser seguidos, a pessoa fala: nossa, eu estou travada, não saio do lugar. E por quê? Isso vem do sistêmico. Então, quem não assistiu nenhuma entrevista comigo ainda, eu falo muito da constelação familiar e como a constelação familiar ela pode afetar a nossa vida nas diversas esferas, tanto nos relacionamentos quanto nos negócios. Porque Dinheiro. não deixa de ser uma família, né? Quando você abre uma empresa, é uma família. Também. E aí, o que acontece? Uma coisa muito interessante, por exemplo, precificação. Tem pessoas que já me procuraram e falaram assim: nossa, eu não sei precificar, eu não sei cobrar, eu não sei como cobrar, quanto cobrar. Muito comum. Eu consigo trabalhar, mas eu não consigo cobrar. Eu sei fazer, mas eu não sei quanto eu cobro. Mas se eu pedir esse valor, eu não sei, eu acho que não vai dar. Então já tem um medo, né? Exatamente. E aí, se nós trouxermos, digamos, conhecimento da área da administração, de negócios e tudo, nós temos uma fórmula para chegar nesse valor de precificação. Mas o preço, aí tem duas diferenças: preço e valor, que é uma coisa extremamente importante. Sim. O que é preço e o que é valor? Por exemplo, essa roupa. Essa roupa tem um preço por ela. O trabalho que nós desenvolvemos tem um preço. Mas qual que é o valor? O valor ele vai além do preço. Por quê? O meu trabalho como coach, como advogada, como consultora, ele não tem só um preço, mas ele tem um valor. E esse valor é o impacto que terá na vida dessa pessoa. O quanto esta atividade que eu exerço vai impactar a vida da pessoa que eu estou atendendo. Então, um erro muito comum, e assim, em todas as áreas, é que primeiro pensa no dinheiro. Quanto eu vou ganhar com isso? Quanto eu vou ganhar com este cliente? Mas a dinâmica tem que ser inversa. O quanto eu vou entregar para essa pessoa? Quanto de valor eu vou agregar à vida desta pessoa? Então, na constelação a gente fala o seguinte: quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais ele se afasta de nós.
Então, tem alguns movimentos que são feitos em relação, já que estou falando de empreendedorismo e dinheiro, é a parte que mais tem curiosidade das pessoas, né? Sim. Então, quanto mais corre atrás do dinheiro, mais ele se afasta. Então, a dinâmica ela tem que ser inversa. O que nós vamos oferecer às pessoas que vai agregar valor à vida delas? O valor. O teu valor empenhado para o valor do outro. Exato. E aí, voltando ao que eu falei sobre as constelações familiares, nós trazemos muitas lealdades invisíveis que nós não nos damos conta. Isso afeta sobremaneira o nosso modo de pensar em relação ao dinheiro, o nosso modo de agir e o nosso modo de ver o negócio. Então, muitas vezes, um negócio não está dando certo porque nós temos lealdades invisíveis em relação aos nossos antepassados que impede que a gente deslanche. Compreendeu, gente? E em relação ao preço, a cobrança, o valor, né? Eu não falo nem preço, qual o valor cobrar, isso também tem uma questão sistêmica por trás. E tem alguns exercícios sistêmicos que nós fazemos para precificar, que é muito interessante. Porque, é claro, nós não vamos deixar a técnica de lado. Como eu falei, tem técnica para chegar num valor, quanto cobrar pelo serviço. Sim. Mas, além disso, tem o sistêmico, tem o campo, né? A gente fala o campo. Então, muitas pessoas elas poderiam estar cobrando mais, mas não cobram por... não vão pagar. Mas o lugar onde eu estou, as pessoas não pagam isso. E não tem isso, fulano não. de tal cobra tanto, eu não posso cobrar, porque se eu cobrar, eu vou perder cliente. E muitas pessoas não sabem que, se a gente for olhar para o campo, muitas vezes já teve casos do valor dobrar, triplicar. Então, ela poderia estar ganhando muito mais e não ganha. Porque não tem... Mudando a dinâmica, você muda até o que você traz para você. Exatamente. Então, essa questão sistêmica que tem por trás disso tudo é muito interessante e faz a gente ver as coisas de uma forma diferente. E uma outra coisa, às vezes, eu vejo pelos empresários que eu atendo, que eu conheço, muitos deles eles têm reticência em sair do lugar. É o que eu falo, né, que já falei antes e vou repetir agora, da frase de Bert Hellinger. Ele fala que quem reclama não quer solução, quer aliados. Então, ficar reclamando, a gente está no período de crise, de pandemia, de dificuldade, bababá, bababá. A gente só está na reclamação, olhando para o problema, sem pensar na solução. Nós temos que olhar para a solução. E tem soluções. Tudo tem, né? E aí, é uma frase de uma das mentoras que eu tenho, que ela fala o seguinte: o que te impede de fazer o que tem que ser feito? Então, fazemos essa pergunta para vocês. O que impede? Porque muita pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, sim, mas ela não faz. Fica a dica, gente. E eu acho muito interessante isso, né? Eu estava até um dia conversando com a minha irmã, e ela falando de um caso de uma amiga que estava com dificuldades e tal. E ela estava fazendo algo para ajudar. Mas eu falei, não é você que tem que fazer isso. É ela. A história da vara, mas não pesca. Eu falei, é isso, exatamente. Ontem eu estava numa reunião com alguns colegas e nós falamos exatamente disso, porque essa mentalidade que nós temos sempre que ser ajudados, de uma parte de ser carregados, frágil. Somos frágeis, somos mimimi. Exatamente. Só que aí tira o direito do outro saber o potencial que ele tem. Exatamente. E todos nós temos um potencial muito grande. Só que cabe, primeiro, nós tomarmos a decisão de sairmos de onde está. Não adianta querer que o outro traga. Tá, o outro pode trazer. Mas aí vem naquela coisa da lei do equilíbrio.
que é uma das leis sistêmicas, que fala, tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Se eu só recebo, recebo, recebo e não dou nada em troca, isso cria uma desordem. O próprio universo cobra. Que na constelação fala do emaranhado, né? Aí depois a vida fica toda bagunçada, aí Que não foi sabe, que eu fiz? Que foi que eu fiz? aí não sabe por que está bagunçado. Então, olhar o lado sistêmico do negócio e da própria pessoa, Sim. né? Porque é a pessoa em si, é extremamente importante, vai trazer insights assim. Eu mesma, olha, desde que eu conheci a constelação, começou com o coach, né? Desde que eu conheci o coach, comecei a fazer o curso de coach, vários insights foram caindo. Quando eu conheci a constelação familiar, mais uma vez, gente, nós temos cada lealdade que a gente não tem ideia. As coisas que a gente se prende e acaba se deixando influenciar por alguma coisa que é tão fácil de você mudar e você perde os seus próprios sucessos. Eu entendo assim, que cada um de nós tem o seu sucesso guardado dentro de você, que você não precisa se honrar porque, olha, porque meu avô queria que eu fosse médico, mas eu não gosto da medicina. Então, seja cozinheiro, mas seja bem-sucedido. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa assim extremamente importante, a gente olhar. Não que a gente fala na constelação, nós falamos muito em honrar os nossos antepassados, né? Honrar os mais velhos e quem veio antes. Mas honrar não significa fazer tudo o que carregar as eles... mazelas, as dificuldades, as heranças que não são produtivas, não é isso? E até, falando em carregar as mazelas, muitas vezes há uma inversão de papel, né? Por exemplo, pela lei da hierarquia, os pais são maiores que os filhos. Sim. Mas o que nós vemos em muitas situações é o inverso. Os filhos sendo maiores que os pais. Muitas vezes pelos próprios pais colocarem nessa postura. Sim. E outras vezes os filhos, por se acharem melhores que seus pais... Porque foi dado esse poder, né? Ou muitas vezes até não foi dado. Mas o que acontece? Acontece muito, e eu vejo muito isso, o filho ele achar que, até nos negócios, e negócio de família, o filho ele é mais novo, teve mais estudo, adquiriu mais conhecimento. Então, por esse fato, ele acha que ele é melhor que o pai ou a mãe. E deve honrar porque o pai ajudou ele. Quando a gente descobre isso, você acorda, peraí, vou ajudar, mas não vou assumir isso. E outra coisa que tem muito também que acontece é que a pessoa se sente devedor com o pai. Gente, pai e mãe, a gente doa ao filho e essa doação que nós fazemos, nunca um filho vai conseguir retribuir. Nunca nós conseguiremos retribuir o que nossos pais fizeram por nós. Então, mesmo que seja, mas meu pai nunca me deu nada, meu pai nunca fez nada por mim. Mas só o fato de você estar vivo aqui hoje, ele te deu a sementinha que fez você estar aqui hoje e você tem a possibilidade de fazer da sua vida o que você quiser. Então, enquanto o filho, isso influencia muito na dinâmica de negócios, empresarial, de dinheiro. Achar que ele é maior que o pai, maior do que a mãe, isso vai trazendo mais emaranhados. Não pode se achar nem mais e nem menos. Né? Na hierarquia, o filho ele é menor que... Não, mas achar assim, eu não posso ser... não se colocar também que ele é capaz de buscar as próprias coisas, sim, né? Nesse sentido, sim, ele é capaz de buscar. Sim. Mas sempre tendo esse olhar que o filho, na hierarquia, é menor que o pai. Então, tem que honrar pai e mãe. Ainda que não aceite determinadas coisas, mas não ficar fazendo julgamentos. Uma das coisas que mais geram problemas, tanto na vida pessoal e profissional, dinheiro, negócio... Como isso interfere, né? O julgamento. Como isso interfere, né? As pessoas acham que... Não, mas isso é normal. Você se acaba julgando, daqui a pouco você está se colocando num emaranhado de tantas coisas que não é lá de fora, é dentro de você mesmo. Exato. E quem fica nessa posição de julgamento,
ele acaba muitas vezes se emaranhando com o problema que é do outro, trazendo para ele o problema que é do outro. Às vezes até é muito mais simples você talvez não entrar nesse emaranhado e ser talvez, né, um espelho para até ajudar o pai até se melhorar um pouquinho, né? Exato. E no trabalho, na função que nós exercemos, tem o que Bert fala de ordem da ajuda. Nós todos, quando oferecemos um serviço, nós estamos ajudando aquela pessoa que nós estamos oferecendo. Só que acontece, até para ajudar, nós também temos que ter uma posição diferenciada, digamos. Porque o que acontece? Vamos colocar o terapeuta. Então, o cliente chega, vai estar muitas vezes desvastado, um estado psicológico abalado, vai estar numa posição muito frágil. E muitas vezes o terapeuta ele se coloca numa posição de salvador. Eu vou salvar o meu cliente. Engana, gente. Engana. Então, quando a pessoa, o profissional, independente de qual função ele exerce, ele se coloca na posição de salvador do cliente, já começa a dar errado. Porque nós não somos salvadores de ninguém. Nós podemos ajudar, sim, e muito, e trazer uma transformação enorme para a vida do nosso cliente. Só que a decisão tem que ser dele, os atos têm que ser dele. É igual eu faço no coach, né? No coach, nós não damos resposta, nós só cutucamos. Fazemos insights para as pessoas acordar, né? Dependendo até dar uma orientação, uma dica. Mas o que acontece? A gente impulsiona a pessoa a tomar atitude. Às vezes ela tem competência, ela tem habilidade, mas ela não tem atitude. Isso é mágico, gente, quando a gente dá aquele cutucão assim, sabe? Bzz, dá aquele pegada assim, como se fosse empurrando o carro e pegou. É maravilhoso isso, né? Então, tem que ter atitude. A atitude tem que partir do cliente. Não adianta o profissional querer pegar o cliente no colo como se fosse filho. Não faça isso, para resolver gente. A vida. Não faça, exatamente. Não faça isso, gente. Ela falou exatamente filho. E, na verdade, o cliente, ele não é filho. Ele é passageiro. Você está ensinando ele amanhã a ser alguém independente, não é filho. E nem com os filhos a gente pode também, né? Até com os filhos a gente tem que deixar eles caírem. Ensinar. Então, isso é de extrema importância. Nós não podemos se colocar no lugar que não é nosso, né? Porque ele já tem o pai. Então, todas as vezes que nós formos atender um cliente, nós temos que lembrar que ele já tem um pai e tem uma mãe. Nós não somos pais e mães. Por mais que a gente ajude, nós vamos ser profissionais sérios, responsáveis, mudar tudo de si. Mas nós temos que entender que pai é pai, mãe é mãe, e nós somos profissional. É interessante você falar isso, que eu já ouvi muitas pessoas, muitos professores falando assim, eu estou aqui para ensinar e não para educar. Então, a mesma coisa é o papel do terapeuta. É para te auxiliar a você encontrar dentro de você capacidade para você crescer. E aí muitas vezes, nossa, Sidney, você está sendo dura. Não é está sendo dura. Porque se a gente se coloca num papel que não é nosso, nós vamos emaranhar com o problema do cliente e o cliente não vai conseguir sair da situação que ele está também. Ainda vai te cobrar, viu, gente? Então, isso é para ajudar até mesmo o próprio cliente. Sim, sim. Então tem que ser ruim mesmo. Sidneia, olha, o papo está maravilhoso, mas deixa aí uma dica e fala que você vai voltar, porque, gente, ela tem conteúdo, né? Deixa seus contatos, deixa um gostinho de quero mais, que ela volta, gente, no próximo, para dizer mais coisinhas maravilhosas para vocês, para fazer vocês refletir. Então, aproveitando isso tudo que nós falamos, se você está aí reclamando que não sabe o que faz, que não sabe, que conhece, que já fez cursos, que já fez isso e aquilo, não sabe como sair de onde está, vem conhecer um pouco mais a constelação familiar e essas outras ferramentas que, com certeza, vai te ajudar
a sair de onde você está e dar um passo em direção ao caminho, ao objetivo, à meta que você quer seguir. E eu estou aqui à disposição. Então, quem quiser saber mais, conhecer, marque um horário. E o meu Instagram é sidneia.pe_coelho. Então, lá tem meus contatos e fico à disposição. Gente, fica aqui essa maravilhosa dica. Ela sempre traz dicas maravilhosas e vai trazer sempre, tá? Gratidão a todos vocês, gratidão a Sidneia mais uma vez. Obrigada. E fica aqui mais um convite para ela estar sempre presente, sempre presente, sempre presente. Agradecemos a todo o nosso público, né, Sidneia? Sempre, sempre. E fica aqui mais um recadinho aí maravilhoso do programa Cida Maria Fica a Dica. Obrigada, Cida. Obrigada. Voltamos já.